Bem, falamos então agora de atitudes. Já todos nós dissemos a alguém ou alguém nos disse, epá, não gostei daquela atitude. Aquilo que me incomodou foi a atitude. E quando nós estamos a falar de atitude, nós estamos a falar sobre o quê? Já refletiram sobre isto? Frequentemente isto acontece após alguém fazer alguma coisa. Mas nós estamos a falar sobre o comportamento ou estamos a falar sobre algo mais? É isso que vamos refletir hoje neste vídeo. Então, atitudes, assim definido muito simplesmente, é a disposição avaliativa relativamente estável que faz uma pessoa pensar, sentir ou comportar-se positiva ou negativamente em relação a uma pessoa, um grupo ou um problema social. Ok? Disposição avaliativa relativamente estável faz a pessoa pensar, sentir ou comportar-se positiva ou negativamente em relação a pessoa, grupo ou problema social. Atitude vem do latim aptitudo, que é a disposição natural para realizar determinadas tarefas e também era utilizada para definir a posição corporal que os modelos dos pintores italianos do Renascimento assumiam, na medida em que se achava que a posição corporal refletia de alguma forma a posição mental dos modelos. Thomas Zniecki, em 1918, portanto há pouco tempo, dizem que é o sentimento que as pessoas atribuem a objetos e construtos, dinheiro, trabalho, por aí adiante. A proposta que eu vos faço é de considerar este modelo tripartido da atitude, que diz que a atitude tem três grandes elementos: comportamento, cognição, afeto. Okay? O comportamento é a parte visível da atitude, é aquilo que nós observamos. Alguém saiu e a porta bateu. A pessoa bateu com a porta. O bater com a porta é o comportamento. Bater com a porta pode ou não ser grave. Pensando há bocadinho naquela frase do não gostei da tua atitude. Pode ou não ser grave, não é? Se nós achamos que foi o vento que fez a porta bater, à partida não ficamos chateados com a pessoa. Podemos dizer, ter mais atenção, porque a janela está aberta e é desagradável que o vento faça a porta bater. Mas não ficamos zagados com a pessoa. Se nós achamos que a pessoa bateu com a porta porque nos queria dar com a porta na cara, simbolicamente, aí já podemos dizer, opá, não gostei da atitude. E isto tem que ver com aquilo que nós achamos que está por trás do comportamento. E o que está por trás do comportamento é o componente cognitivo, eu fiz isto para mandar uma mensagem, o componente afetivo, eu fiz isto porque estou chateada e quero descarregar a minha fúria. Tá? Então, o componente comportamental é o processo mental e físico que prepara o indivíduo a agir de determinada maneira. O componente cognitivo são crenças e opiniões através das quais a atitude é expressa. E o componente afetivo são os sentimentos subjetivos e as respostas fisiológicas que subjazem ao comportamento, à atitude que nós vemos, à expressão da atitude, ok? Portanto, reiterando que quando falamos de atitude nós falamos deste conjunto de coisas, é o comportamento, mas não o comportamento isolado, porque muitas vezes nós contamos a alguém, opa, e ela bateu-me com a porta, e olha que ela não é nada de fazer isso, deve ter sido por acaso, se calhar percebeste mal, não é? E isto ajuda-nos a desconstruir um bocadinho a nossa fúria e a dizermos, ok, se calhar estou a interpretar mal isto, se calhar não foi de propósito, se calhar não é um problema de atitude, foi uma coisa que aconteceu. E é diferente que alguém nos diz, não, mas olha, de certeza eu conheço, sei exatamente o que é foi de propósito. E nós aí já começamos a construir também a percepção do que é que achamos que estava ali subjacente. Não é? Portanto, a atitude tem a componente comportamental, cognitiva e afetiva. Já agora, na mudança de atitudes, porque felizmente ou infelizmente em alguns casos, mas quando falamos de evolução social, nós também falamos da mudança de atitudes. Veja o caso da homofobia, que nos anos 80 era uma coisa relativamente popular, não é? Deus nos livre de vermos dois homens ou duas meninas, sempre foi mais aceitável, mas dois homens de mão dada na rua, aos beijinhos, mas que escândalo, não é? E as pessoas logo a insultarem, Deus me livre, ai, sei lá, uma coisa qualquer do que ter meu filho e ser, não é? E hoje em dia já não é o mainstream da sociedade, felizmente, já não se pensa assim, ou pelo menos se se pensa assim, as pessoas já têm alguma vergonha de dizer, não é? Porque felizmente a sociedade tem vindo a mudar nesse sentido. O que é que acontece? Do mais fácil para o mais difícil, é mais fácil começar por mudar a componente comportamental. Eu vejo, mas não faço comentários, eu vejo, mas não insulto, eu vejo, mas abstenho de ter determinados comportamentos. Depois a parte cognitiva,
o racional, não é? Tipo, eu também não escolhi porque é que me apaixonei, eu também não escolho as pessoas de quem eu gosto romanticamente, portanto, se calhar há aqui um elemento que não é voluntário, e mesmo que seja voluntário, qual é que é o problema? Portanto, há aqui um shift no raciocínio. O mais difícil de mudar é a parte afetiva. São as pessoas que de facto fizeram já este shift de achar, não tem lógica nenhuma haver discriminação contra as pessoas que são homossexuais ou bissexuais ou de outra orientação sexual qualquer, isso até está na Constituição Portuguesa, não faz absolutamente sentido nenhum. Mas depois, no momento, não deixam, e mesmo pensando verdadeiramente desta maneira, não deixam de se sentir, por exemplo, repulsa quando veem dois homens beijar-se. Ok? Tem a ver com o componente afetivo. Tá? Portanto, é possível também este componente afetivo mudar. Atenção. Né? Normalmente isto acontece por exposição. As pessoas vão convivendo com realidades distintas, mesmo, por exemplo, quando existem preconceitos relativamente a grupos étnicos ou a grupos raciais. Muitas vezes a melhor maneira de desconstruir estas atitudes negativas, porque o preconceito e os estereótipos não, é outra coisa, mas o preconceito é uma atitude negativa, normalmente, não é? A melhor maneira de desconstruir isto é através do contacto com a realidade, é quando nós deixamos de perceber os outros como outros e passam a ser nós, não é? Portanto, deixamos de os ver como algo que é externo. Os grupos que são outgroup, nós tendemos a ter maior facilidade em polarizar, em dizer que são assim ou que são assado, ou muito bons ou muito maus. Ok? Muito bem. Então, características da atitude. A direção, a atitude pode ser positiva ou negativa. Intensidade, a força da atração ou repulsa do objeto. A dimensão, pode ser unidimensional ou multidimensional. E a acessibilidade, se é acessível ou não. Do ponto de vista da direção, nível positivo ou negativo, podemos ter uma atitude positiva ou uma atitude negativa relativamente a uma coisa qualquer. Por exemplo, eu quero, se vou pedir apontamentos, eu vou pedir a uma menina, porque eu acho que as meninas têm tendencialmente letras melhores e são mais organizadas. Isto é um preconceito, obviamente, né? Mas é uma atitude positiva. É um preconceito, porque obviamente que há rapazes que têm ótimas letras e são extraordinariamente organizados também. Não há nada no nosso género que defina o tipo de letra e organização, não é? A intensidade, quanto é que eu gosto do meu clube de futebol, a dimensão, se é unidimensional ou multidimensional, e depois a acessibilidade, qual a sigla que está. Funções da atitude. As atitudes ajudam a definir grupos sociais, ajudam a estabelecer as nossas identidades e ajudam o nosso pensamento e comportamento. Ou seja, do ponto de vista dos grupos sociais, ajudam a criar laços com outras pessoas, ou que têm atitudes similares ou atitudes complementares, depende daquilo que estamos a falar. Definem a nossa identidade, traços, não são traços de personalidade, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que são traços da nossa identidade, ajudam a definir quem nós somos. Eu gosto de viajar, ok? Isto é uma questão atitudinal relativamente às viagens e, por exemplo, outras culturas, e define a minha identidade. E depois ajuda o nosso pensamento e o comportamento, porque torna-nos mais aptos a fazer determinadas coisas e menos aptos a fazer outras coisas. Atitudes não são o mesmo que crenças, opiniões, valores ou ideologia, embora possam estar relacionados com eles, ok? Independentemente das minhas crenças, eu posso ter atitudes que não vão propriamente ao encontro destas crenças. Por exemplo, eu não sei atualmente qual é que é a posição da Igreja Católica relativamente à contracepção, mas houve uma altura em que a Igreja Católica era não só fortemente contra a contracepção, mas particularmente relativamente à utilização de preservativo, era contrária, não é? Muitos missionários em África, por exemplo, que estavam ligados a grupos religiosos e cujas crenças eram fortemente católicas, eram e são, fortemente católicas, não obstante, divulgavam o preservativo como uma forma de combater a epidemia da SIDA em África. Estão a ver? Portanto, atitude não é exatamente o mesmo que crença, não é o mesmo que opinião, porque tem aquela componente afetiva, não é? Portanto, a opinião é mais no nível cognitivo, não é mesmo que valor. Nós também podemos ter atitudes que são contrárias aos nossos valores e depois nos fazem pensar, idealmente, quando temos insight, e também não é o mesmo que ideologia, tá? Portanto, são coisas distintas. As nossas atitudes resultam de diversas experiências vitais,
tendem a ter como fundamento experiências nossas, ou de coisas que nós vimos e assistimos, ou que ouvimos falar, ou de leituras que fazemos, ou de coisas que nós próprios experienciamos, e são influenciadas pelas pessoas significativas da nossa vida, nomeadamente pelas nossas figuras vinculativas ao longo da vida. As pessoas têm tendência a ser influenciadas na maneira como pensam e sentem relativamente a diversos assuntos, pessoas, grupos, de acordo com o grupo em que se inserem. Lá diz o ditado, não é? Diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Esse é o fundo de verdade, embora não seja uma sentença. Então, fontes de aprendizagem das atitudes. Temos as figuras de vinculação, que são os pais, os amigos, os companheiros, os mass media. Aqui, por exemplo, no caso que eu estava a dizer há bocadinho da homofobia, os mass media desempenharam um papel muito importante, porque deixaram de retratar o homossexual ou homossexual dentro daquele estereótipo muito masculinizado ou muito feminizado, não é? E começaram a retratar figuras que abertamente e assumidamente tinham uma orientação sexual diferente da maioria, de uma forma perfeitamente normal, comum, né, com defeitos e com qualidades, mas sem enquadrar naquele estereótipo. E, portanto, isso ajuda à mudança de atitude. Outra fonte de aprendizagem é o condicionamento clássico, ou o condicionamento operante, nomeadamente aqui do ponto de vista da desejabilidade social reforçada in loco. Nós temos um determinado comportamento, ou expressamos uma determinada atitude e alguém reage a essa atitude de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Por exemplo, de uma forma negativa, não te permito que fales assim com ninguém que entre nesta loja, não podes. Ou de forma positiva, pá, resolveste este problema muito bem. Sim, senhora, é assim mesmo. Okay? Aprendizagem social, aprendizagem por experiência direta e observação do próprio comportamento. Portanto, eu experiencio, estou nesta situação e tenho insight sobre como é que eu acho que o meu próprio comportamento foi, se foi algo que eu quero repetir ou se eu acho que errei. Okay? As atitudes tendem a ser relativamente estáveis ao longo do tempo, embora possam mudar e frequentemente mudem, nomeadamente através de algum trabalho pessoal. E nós, quando precisamos de medir as atitudes, podemos fazer entrevistas, passar questionários ou fazer medidas indiretas. Estas medidas indiretas podem ser, por exemplo, medidas projetivas. E nisto eu vou-vos recomendar um vídeo que vou colocar no link aqui no YouTube, em que, por exemplo, na medida projetiva, o que é que nós estamos o que é que se faz neste vídeo que eu vos estou a falar? Mostraram-se bonecos de diferentes cores a crianças de diferentes etnias e perguntava-se, esta boneca é boa ou é má? E aquilo que se verifica é que, independentemente da cor da pele da criança que está a responder, há uma tendência para dizer que a criança mais branca é boa e a criança mais negra é má. E isto não tem obviamente a ver com o preconceito das crianças, tem a ver com uma questão atitudinal geral à volta destas crianças e que, independentemente da sua própria cor, está a dizer-lhes ou a apontar para uma atitude que a sociedade à volta delas está a criar. Okay? Eu sugiro mesmo que vejam o vídeo, vou partilhar o link aqui, e acho que vale mesmo a pena ver, porque parte-nos um bocadinho o coração. Medidas fisiológicas que têm a ver com a ativação fisiológica e que está muito relacionada com a parte afetiva da atitude, e medidas comportamentais. Dentro das medidas projetivas também pode ser, por exemplo, eu tenho uma série de imagens e peço para me contarem a história. O que é que aconteceu aqui? E a maneira como as pessoas constroem a história demonstra muito daquilo que são as suas atitudes. Ok. E é isto relativamente às atitudes. The end.